Você já abandonou sonhos, desejos e prioridades por conta de outra pessoa? Ou já conviveu ou viu alguém assim? Talvez não de forma tão drástica, mas coisas simples, por exemplo, aonde que vai sair para jantar numa noite, que tipo de passeio ou programação quer fazer. E aí esse tipo de delegação da prioridade se normaliza e a pessoa passa a viver por conta dos desejos e interesses do outro. E afinal de contas, isso é um traço de personalidade ou é um rastro de ferida na infância? Se você já se sentiu assim ou já viu alguém se comportar dessa forma e se interessa por esse assunto interessantíssimo chamado autoabandono, senta aí que a gente tem muito o que conversar. Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Daí um tema que eu já vi acontecer muito mais com pessoas próximas e pessoas queridas do que necessariamente comigo. Isso não quer dizer que em algum momento da vida eu, por algum interesse, algum direcionamento interno, eu não acabasse fazendo algum sacrifício ou outro por outras pessoas, mas eu devo admitir que eu já vi muito mais acontecer fora do que dentro de mim, mas nunca deixou de me intrigar. Essa propensão que algumas pessoas têm a priorizar o outro em tempo integral em detrimento da saúde, do bem-estar, da satisfação própria. E aqui eu vou fazer um paralelo interessante com uma outra teoria que eu já falei aqui, que chama Big Five, porque existe um traço de personalidade chamado agradabilidade que ele incorre na pessoa investir a energia dela no outro. Fazer doações de energia, por exemplo, e fazer um favor, buscar alguma coisa, doar objetos pessoais ou então emprestar as coisas com mais facilidade, ou até mesmo ter uma tendência a ser mais polido, mais afável, mais agradável com relação ao outro. A questão aí é que até esse ponto é um traço de personalidade. Só que a partir do momento em que as ações da pessoa começam a ser deletérias para ela, ou seja, começam a drenar a energia dela, os recursos dela, o bem-estar dela, e passa a ser uma questão mais patológica, onde a pessoa não tem mais interesse próprio e tudo gira em torno das pessoas à volta dela, isso deixa de ser um traço de personalidade para se tornar, como diz o autor de hoje, uma estratégia de sobrevivência chamada autoabandono. É um conceito que eu vi pela primeira vez nesse livro do Russell Kennedy, chamado Anxiety RX, já falei dele aqui, vou deixar o vídeo para vocês. E se você não viu o episódio, vale muito a pena ver. Se no Big Five a gente está falando de traço de personalidade que foi formado ao longo da vida dessa pessoa com algum componente natural, aqui a gente está falando de estratégia de sobrevivência. Eu vou ler um trecho do livro para a gente desempacotar depois eu vou desenvolver um pouco mais as ideias. O autoabandono geralmente começa de forma automática ainda na infância, sob a aparência de que está nos mantendo seguros. Com o tempo, isso se torna um padrão, e é por isso que ainda nos vemos repetindo esse comportamento a vida adulta inteira. Ou seja, como muitas das coisas que eu já citei aqui relacionadas à saúde mental, isso aí acontece em decorrência de um trauma não endereçado por figuras parentais. Suponha que você tem um ambiente onde a criança não tem acesso a ter as necessidades delas atendidas e as necessidades do adulto que está em volta e deveria cuidar da criança são prioridade o tempo todo. De modo que necessidades, desejos, prioridades e inclinações da criança passam a ser, no mínimo, inúteis, no máximo arriscadas. Por que eu digo no mínimo inúteis? Porque às vezes a figura parental vai estar invalidando, vai estar ignorando esses interesses e desejos da criança, e no máximo arriscado porque às vezes os interesses e desejos da criança passam a representar um tipo de competição com os interesses e desejos do adulto e passam a gerar risco para a própria criança, ou de abandono, ou de agressão, ou de tipos de maus tratos das mais diversas formas. E, de uma maneira mais sutil, diante desse desamparo que a criança sente em relação a quem deveria estar cuidando dela, essa criança precisando de conexão, porque toda criança precisa de conexão, é uma necessidade básica e muito poderosa, ela vai preencher as lacunas de afeto e de cuidado. Ela vai começar a antecipar a necessidade dos pais, vai começar a ficar mais quietinha, vai começar a ser, né, aquela pessoa inteligente que resolve tudo sozinha, vai gerar algum tipo de independência, ou até mesmo fazer favores para os pais. E ela não consegue entender que essa falência de cuidado, de atenção e de responsabilidade da figura parental é da figura parental. E o que acontece? A criança normaliza isso e ela passa a sentir que só merece amor se ela tiver cumprido um papel de serviço. E que os desejos dela merecem ser calados. Eles são ou irritantes, ou insignificantes, ou inválidos. Vou dar uns exemplos aqui para ficar um pouco mais tangível e provavelmente ou você já passou por isso ou você já viu pessoas que passam por isso, né? Um deles, o mais óbvio, está sempre se sacrificando pelo outro. Então é aquela pessoa que corre para te emprestar tudo e não quer nada em troca, ou te faz doações que você não pediu, desproporcionais, ou que se propõe a resolver problemas pelo outro, ou resolver tarefas pelo outro, está sempre poupando o outro da própria responsabilidade. E aí um irmão desse conceito é o de estar antecipando desejos.
A pessoa se especializa em estar com a antena ligada o tempo todo para atender as pessoas à volta, porque no passado isso era uma questão de sobrevivência para ela. Depois disso, as decisões dessa pessoa que está em autoabandono estão sempre orientadas à reação do outro. Isso quer dizer que, será que o outro vai ficar com raiva de mim? Será que o outro vai se sentir feliz? Vai sentir que eu o agradei? E aí ela nunca consegue tomar a decisão em causa própria. Nesse caso aí a gente costuma catalogar isso como people pleaser, né? É como se fala sobre isso aí na psicologia. Um outro ponto interessante do autoabandono, um indicador de autoabandono, é a falta de autocuidado no geral. Vou dar alguns exemplos aqui. No físico, por exemplo, a pessoa está sempre comendo mal, dormindo mal, cuidando mal, né, da própria saúde. Ou nos pertences, os pertences da pessoa, né, salvo ocasiões de precariedade financeira, os pertences da pessoa estão sempre precários, destruídos, se acabando, porque a pessoa não dá atenção, ela destrói ou ela deixa se perder e se acabar, não tem cuidado com as próprias coisas que tem. Ou ainda, um autoabandono no próprio ambiente à volta. Isso tem a ver com limpeza, organização, a salubridade do ambiente à volta da pessoa. E no final das contas, o que a gente vê é que todos esses indicadores, essas matizes do autoabandono, elas têm a ver com a pessoa não estar agindo em causa própria. Então, se não for em relação ao outro, aquele outro que oferece ou risco, ou falta de amor, possibilidade de não amar essa pessoa, se for única e exclusivamente para ela, ela vai acabar não agindo. E existem duas dimensões trágicas desse viés de comportamento, né? A primeira delas é você esbarrar em pessoas que te querem bem e que não exigem esse nível de autossacrifício e não se identificar com elas, porque não é familiar na sua vida. Suponha um ambiente onde a pessoa nunca foi atendida, ela sempre teve que priorizar os outros, e aí ela cai num relacionamento onde isso passa a ser equilibrado e acha estranho. Essa pessoa é muito legal, mas é legal demais para o meu gosto. Onde é que está o sofrimento aqui que me é familiar? Né? E o segundo ponto é a compulsão à repetição, ou seja, por familiaridade, a pessoa vai acabar se envolvendo mais e mais com pessoas egocêntricas ou que geram esse tipo de abandono e que vão acabar simulando uma situação muito parecida com a que elas viveram na infância. Mas, como você sabe, meu papel aqui não é trazer as leituras para dramatizar as situações, muito mais para trazer perspectivas e ajudar a gente a ler o mundo e viver melhor. Então, vamos falar um pouco de perspectivas a partir desse autoabandono. A primeira delas que eu sugiro é realmente ler o livro. O livro é espetacular, ele é muito mais focado em ansiedade. Mas, se você está se autoabandonando, muito provavelmente tem um fundo de ansiedade e desconexão aí. Depois disso, vamos para alguns pontos que eles são um mix aí do que o Russell fala com outras reflexões que eu tive. O primeiro ponto é a gente entender que é sempre possível mudar. Todo mundo consegue mudar. O nosso hábito, às vezes, ele é muito convincente. E aí a gente fica na dúvida se é ou não capaz de mudar. Mas a verdade é que, seja por vontade ou por crise, sempre aparece uma oportunidade boa para a gente acabar mudando hábitos. Eu falei de crise recentemente aí. E essa mudança incorrer em mais saúde, mais paz, mais bem-estar na nossa vida. Depois disso, um outro passo é ser capaz de perceber esse autoabandono. Tem gente que eu conheço que já percebeu, e aí a conversa é mais ou menos assim: nossa, eu preciso me cuidar, senão eu acabo servindo o outro pra caramba. Tem gente que tá na roda viva, e você vai lá às vezes, né? Eu já não faço mais tanto isso, mas às vezes você vai lá falar pra pessoa: olha, você tá se tratando mal, hein? E a pessoa simplesmente não entende porque tá muito longe da realidade dela ainda. Ela tá muito embebida naquele hábito. Mas um bom indicador que eu sugiro, se você tiver em dúvida, é o seguinte: começa a monitorar o seu tempo. Olha para o seu último mês, para a sua última semana, ou começa agora e analisa daqui a um mês, e vê assim, quantas vezes as minhas vontades foram satisfeitas. Se for todas, você está de um lado do espectro do problema. Se for nenhuma, você está em autoabandono. E aí a gente entra no outro ponto interessante, que é: você tem vontades? Porque às vezes eu conversando com alguns amigos que sofrem dessa questão aí, você vê que a pessoa ela tem dificuldade até de elaborar as vontades dela. Até quando você pergunta assim: você quer A ou você quer B? Você quer fazer C ou D? Você sente uma hesitação, que é esse kick de risco e de que ela nunca foi autorizada a querer alguma coisa, e aquela situação parece muito estranha para ela, porque pela primeira vez alguém está perguntando qual é o interesse dela, afinal de contas. Depois disso, e ainda dentro do raciocínio do próprio Russell, ele diz assim que é importante você começar a se atender. Você ser essa figura parental para si mesmo. Existem nomes para isso, né, na psicologia, mas no final das contas toda essa relação de conexão que não aconteceu lá no início, você ser capaz de reproduzir ela para si. Você vai ser a sua figura parental, então você vai se oferecer autocuidado, presença, ouvido, até o ponto onde você descobre as suas vontades, porque de início talvez não seja muito evidente. E aqui eu incluo nesse raciocínio do Russell uma boa terapia. Uma boa terapia sempre ajuda. E, por fim, eu vou te trazer aqui os meus 2 centavos, né, com relação a essa questão. Até aqui é o livro, a partir daqui são algumas reflexões minhas.
Primeiro delas é que um bom radar para você ver o autoabandono na sua vida, e talvez outros temas que eu já vim trazendo por aqui, é a relação entre prazer e dor. É óbvio que existem situações atípicas onde a pessoa tem prazer sendo esfolada. Ela tem prazer tendo todo tipo de agressão, de desgaste na direção dela. Mas, normalmente, se você está tendo um desgaste constante, se você está, eventualmente, sua imunidade está constantemente baixa, você está dormindo mal, você está tendo algum tipo de gripe, algum tipo de doença, algum tipo de sintoma, pode ser que você esteja se auto-abandonando. E isso aí é um bom sinal para você começar a usar esses outros itens, de perceber, monitorar e tal. E um outro ponto interessante para a gente fechar aqui é que quando você começa a cuidar de si legitimamente, e se priorizar e se defender, não de uma maneira belicosa, não é para sair destruindo todo mundo, porque agora, né, você nunca foi atendido e agora todo mundo vai ter que te atender. Não é isso. Mas quando você começa a se atender e entender esse vocabulário, essa gramática do que é se atender, seu corpo vai começar a manifestar primeiro estranhamento, porque não era uma coisa que você estava acostumado, mas depois vai começar a manifestar bem-estar. E quando ele começar a manifestar bem-estar e prazer, uma ótima coisa que é interessante de fazer, eu faço com relação a outras questões da minha vida, mas é muito útil, é você tirar fotos da sua emoção. Porque normalmente quando a gente está sendo acolhido, atendido, ouvido, visto, uma emoção positiva se manifesta, só que a gente tem muita ansiedade e não consegue registrar isso. A gente não consegue, sorver, se alimentar dessa emoção, entender como é que ela se parece, para que quando ela ocorra no futuro, a gente já está habituado e ir em busca disso, que afinal de contas é o que todo mundo quer. E a partir do momento que você começa a registrar essas emoções positivas e ir ocupando espaço dentro de você com elas, ao invés do risco de não atender o outro ou da invalidade dos seus sentimentos, você começa a redefinir os seus parâmetros na sua vida pessoal e as coisas começam a mudar. E você, o que você acha desse assunto? Ele tem a ver com o que você já viveu ou com alguém que você conhece? Me deixa aqui nos comentários. E se você curtiu essa conversa, não esquece de se inscrever e curtir o canal ou enviar para alguém que você acha que vai curtir esse tipo de assunto. Esses gestos me ajudam a trazer sempre o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.